Olá! Como tem sido o seu dia até aqui? Como é bom dispor da graça na palavra, indiferente das circunstâncias, não é mesmo? Isso traz esperança aos nossos corações. E hoje eu estou aqui para falar contigo sobre as suas conversas com Deus. É isso mesmo, eu quero falar sobre oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se julga uma pessoa de oração? Ou você reconhece que, como eu, é um aprendiz nesse tópico? Que tal conversarmos hoje sobre orar com tudo que temos e com tudo que somos? De um olhar que parte das Escrituras, que é orar com tudo que temos e com tudo que somos? Bom, orar não é pensar sobre Deus ou tentar acalmar a mente. Orar é conversar de verdade com alguém que tomou a iniciativa de nos procurar. É uma conversa de corpo e alma, onde lembrar o que Deus já fez nos dá coragem para pedir o que precisamos dele para hoje. Mas o que Jesus diria sobre orar dessa forma? Ou como isso é visto na Bíblia? Bom, podemos começar dizendo que Jesus clamava corporalmente, ou seja, Jesus não orava apenas mentalmente. Ele chorou em voz alta, prostrou-se com o rosto em terra no Getsemane e usou os salmos de lamentações na cruz. Também podemos ver que a igreja dos apóstolos clamava em alta voz e isso produziu barulho. Em Atos, capítulo 4, verso 24 a 31, quando a igreja é perseguida, eles oram juntos, em voz alta, lembrando as profecias antigas registradas nas Escrituras. Eles clamavam, trazendo à memória a palavra. O resultado foi físico. O lugar onde estavam tremeu. Mas por quê? Porque Deus é soberano sobre toda a criação e pode se manifestar nela se assim Ele desejar. Os salmos também nos ensinam a clamar com sinceridade, sem filtros piedosos. 2 terços dos salmos são de lamentação e protesto. Muitas das vezes nós achamos que fazer isso é errado, mas o livro de Salmos nos mostra que não, estamos errados. Na verdade, a Bíblia valida e não tem problemas com a dor crua colocada em clamor diante de Deus. Um exemplo disso está lá em Salmo 13. Olha o que o salmista diz. Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? E aí ele responde no verso 3, volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos. E olha como ele termina no verso 3, ou morrerei. Cheio de sentimentos, né? Quase dá para ouvir o clamor a plenos pulmões. Meus queridos, a Bíblia nos surpreende de várias formas. E uma das maneiras pelas quais nós somos surpreendidos ao ler as Escrituras é concluirmos que a Bíblia foi escrita numa cultura muito diferente da nossa. Ela surge numa cosmovisão que celebra a imanência, a criação, o corpo, a vida, o fôlego, o abraço, a refeição, a vida, ou seja, a materialidade. A Bíblia não surge numa cosmovisão que prioriza o espiritual sobre o material, mas do contrário, vê tudo, inclusive o homem, como boa criação de Deus. A oração é impactada justamente por essa visão. Quando lemos o texto sagrado através de lentes ocidentais modernas, tendemos a, muitas das vezes, intelectualizar a fé, ou seja, deixar ela um exercício racional demais. Entretanto, o texto bíblico real descreve uma experiência espiritual que é visceral e não abstrata. Ou seja, na Bíblia, as pessoas rasgam vestes, jogam cinzas na cabeça, gritam e choram. Ou seja, é visceral, tem sentimento, tem emoção, tem materialidade. Se usa o corpo. A fé passa pelas entranhas e pelo corpo,
não apenas pela mente. Mas também nós vemos que o texto bíblico real descreve uma experiência espiritual que é relacional e não performática. Ou seja, envolve relacionamento e não necessariamente aparência. O Deus da Bíblia responde ao clamor e se move pela memória da aliança. Somos um povo que vive num pacto. Pacto, acima de tudo, é relacionamento. Assim, Deus não busca um relatório de ideias corretas, mas uma relação viva e honesta. Bem, o que se pode concluir disso tudo então? A conclusão é que orar do jeito bíblico é muito mais libertador e pé no chão do que a gente imagina muitas das vezes. Significa que você não precisa parecer um robô estático ou ter as palavras perfeitas. Você pode falar com Deus com a mesma honestidade, paixão e energia que você usa, por exemplo, com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, envolvendo o seu corpo, suas dores reais, a sua história, orar com materialidade. No fim das contas, a oração que lemos na Bíblia nos devolve a liberdade de sermos intensamente humanos diante de um Deus que é totalmente presente hoje. Mas aí você se pergunta, o que é preciso fazer ou o que devemos focar para orar assim? Bem, para viver isso na nossa prática de oração, na comunidade dos salvos, nós precisamos focar em 3 medidas, que seriam um tipo de transição de foco. Primeira medida, mudar o foco do silêncio estático para o corpo vivo. Ou seja, menos tempo sentados apenas pensando. A prática inclui oração de pé, erguer as mãos, ajoelhar-se e usar a voz. O corpo expressa a oração. E nós vemos esse padrão na palavra de Deus. Em Esdras, capítulo 8, verso 6, nós lemos que quando a palavra foi aberta, todo o povo respondeu amém, amém. E então eles levantaram as mãos e logo em seguida se inclinaram e se prostraram com o rosto em terra diante de Deus. Aqui nós vemos uma postura ativa do corpo, ou seja, um corpo vivo e que se move. Deixa-se o silêncio estático e se foca num corpo vivo. A segunda medida é mudar o foco da fofoca santa para o clamor sincero. Em vez de disfarçar as dores com pedidos genéricos, a comunidade dos salvos ganha espaço para chorar, lamentar e até questionar a Deus pelas injustiças com total honestidade. Nós vemos isso, por exemplo, como foi citado em Salmos 13, verso 1 e 2, nós vemos que Davi não usa rodeios ou pedidos genéricos, ele desabafa com honestidade brutal. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? A terceira medida é mudar o foco do desespero para a memória, que é um termo que aparece na Bíblia como zikarom. Ou seja, as orações comunitárias elas deixam de ser uma lista de compras e passam a focar na história. Esse é o ponto. Primeiro lembramos o que Deus já fez na Bíblia e na história da própria igreja ou do povo de Deus. Com base nisso, clamamos pelo presente. Nós vemos esse foco presente em Salmo 77, do verso 11 a 15. No meio de uma angústia profunda, o salmista ele muda a chave e diz: recordar-me-ei dos feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. A partir dessa memória, o salmista recupera a certeza do agir de Deus. Mas, para ficar um pouco mais claro, o que seria esse conceito de zikarom na oração? Zikarom é um conceito semítico, que quer dizer memória ativa. Não significa apenas lembrar uma informação do passado, mas trazer aquele evento do passado para o presente, com toda a sua força e eficácia original. Quando a comunidade faz o zikarom, de um ato de salvação de Deus, aquele milagre antigo se torna real e operante no agora. Tá confuso ainda? Vou te ajudar. Imagine que zikarom é como um túnel do tempo espiritual. Não é só lembrar de um fato antigo que ficou no passado, como a gente lembra do descobrimento do Brasil, por exemplo. É trazer o milagre do passado para o presente,
fazendo com que ele aconteça de novo na nossa vida hoje. Ou seja, quando você diz, Deus, o Senhor abriu o mar vermelho lá atrás, essa prática do Zikaron faz com que o poder daquele mar se abrindo invada o seu problema hoje. E não se assuste, esse é um termo totalmente bíblico. Ele aparece no Antigo Testamento para falar de momentos onde a memória tem poder de ação. O exemplo mais famoso é a Páscoa judaica. Quando eles celebram, não estão apenas encenando o passado. Eles acreditam que estão sendo libertos do Egito naquele exato momento. No Novo Testamento, essa ideia continua viva. Quando Jesus ceia com os discípulos e diz, façam isto em memória de mim, a palavra usada ali, no grego anamnesis, é a tradução exata de Zikaron. O que ele estava dizendo é, todas as vezes que vocês fizerem isso, meu sacrifício e minha presença se tornarão reais e vivos no meio de vocês. Com base em tudo que conversamos, orar com o que temos, tudo que temos e tudo que somos, significa abandonar a artificialidade e colocar a vida inteira em movimento diante de Deus. Orar com tudo que temos e somos é colocar a vida inteira para conversar com Deus, sem filtros ou encenações. Significa que o seu corpo não fica parado assistindo a oração, mas participa com as mãos para o alto, de joelhos ou com lágrimas, mostrando que a sua fé é viva. É ter a coragem de arrancar as máscaras religiosas e abrir o coração com uma honestidade brutal, entregando a Deus tanto a sua alegria mais pura quanto o seu cansaço e sua dor mais profunda. E no meio de tudo isso é dar um mergulho na história, lembrar com tanta força dos milagres que Deus já fez no passado, que esse poder de ontem invade e transforma o seu dia de hoje. Orar com tudo, o que temos e o que somos, é entender que Deus não quer um relatório das nossas ideias, Ele quer o nosso ser inteiro, encarnado e pulsante, em diálogo real com Ele. Uau! Que bênção é pensar sobre oração assim e tudo o que ela implica no nosso dia a dia, não? Que tal começarmos a focar na oração assim, hoje? Tenho certeza que sua vida de oração se tornará mais dinâmica e ativa. Pense nisso. Creia. Que Deus te abençoe.